Boa noite, meus amigos, minhas amigas de todo o Brasil, né? Aqui quem fala é Luciano Melo, do canal Luciano Tricolor. Para mais uma análise, né? Pós-jogo desse Sport 2, Fluminense 2 na Ilha do Retiro. Mais um jogo mequetrefe desse time. Entra treinador, sai treinador. E o time continua com essa desatenção. Janeiro, fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e continua essa desatenção desse time do Fluminense. Desatenção hoje que, né, nos custou um empate. Não só hoje, como em vários jogos. Mas aí, vamos aí, né, para mais um debate sobre esse jogo de hoje. Um jogo, como falei, mequetrefe desse time do Fluminense. Mas vamos falar sobre isso. Vamos falar muito sobre isso hoje. Mas, passando a você para lembrar, se inscreva no canal, deixe o teu like, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo aí, né? E deixa o teu comentário, deixa a tua análise, deixa a tua opinião. Diga o que você achou desse jogo, né? Mas vamos lá. Fluminense hoje, né? 8ª posição, com 34 pontos, podendo hoje chegar a 37 com uma vitória, enfrentando o lanterna do campeonato, Sport Recife. Hoje era um jogo para nada mais, nada menos que a obrigatoriedade da vitória. 3 pontos inegociáveis que foram jogados 2 pontos fora nesse jogo de hoje. Meus amigos, não podemos perder pontos contra times lá de baixo. O que o time almeja? Libertadores? Se almeja chegar a Libertadores, já que teve a opção mais, eu acho que mais acessível até o momento de conquistar essa vaga na Libertadores jogada fora, né? Sendo desclassificado no Maracanã na Sul-Americana. Tinha a opção mais clara de ser campeão e chegar à Libertadores, jogou fora. Agora, né, tem a Copa do Brasil, está na semifinal, e tem o Campeonato Brasileiro. Mas é garantia ser campeão da Copa do Brasil para garantir essa vaga na Libertadores? Não. Agora, podendo chegar até o 6º no Brasileiro? Sim. Mas não é o que o time apresenta. Principalmente nesse jogo de hoje, quando se precisa da vitória contra jogos inegociáveis dos 3 pontos, o time não ajuda. Com a escalação de hoje, né? Uma provável escalação que teríamos apenas uma mudança. Tivemos 2 e as 2 mudanças ocasionam um efeito muito grande negativo na equipe do Fluminense, que é, né, a saída do Samuel Xavier para a entrada do Guga e a saída do Thiago Silva para a entrada do Inácio. Guga para o Samuel Xavier, opção técnica. Talvez o desgaste, né, do Samuel Xavier. E Thiago Silva não viajou, opção física, né, já que é um zagueiro de 41 anos, jogar em jogos principais. Esse era um jogo
para Inácio jogar? Tranquilo. Mas hoje, Inácio, na parte defensiva, o nosso quarteto defensivo foi péssimo. Péssimo contra um time que está lutando lá embaixo na última colocação. E aí, tivemos essa troca e tivemos o Freitas e o René. Martinelli, Hércules, Lúcio, Acosta. Beleza. Serna, Canóbio e Germancano. O time provável, né? Provável time titular, já que ele agora acho que vai levar esse time para ser o provável time titular. Só que o Fluminense começa o jogo em baixa rotação. O Sport pressionando o início da partida. O Fluminense teve umas boas opções no primeiro tempo, bola no Canóbio na trave, né? Gol anulado por falta, inclusive falar, né, do senhor Klaus. Em 2 lances do jogo ele estava em cima do lance e não deu nada. No gol anulado, ele estava em cima do lance e não deu a falta ao Inácio, no jogador do Sport. Gol, depois foi ser analisado, anulou, né? Anulou o gol pela falta anterior, mas ele estava em cima do lance, dentro de campo era para ter dado. E no pênalti em cima do Inácio, ele dá a falta, ele espera o Inácio sofrer a penalidade. Depois da penalidade sofrida, ele volta num lance anterior em que o Inácio poderia ter feito uma falta e dá a falta. E com aquela discussão toda, ele é chamado para ir ao VAR e dar o pênalti. Olha que enrolação e de novo em cima do lance. Se ele veio, voltou atrás para querer marcar a falta, por que ele não marcou a falta no início, que quando ele estava em cima do lance, no início, na ocorrência da falta? Uma arbitragem conturbada que foi salva pelo VAR até o final, no último lance também, o gol do empate do Sport. Mas voltando a falar aqui, né? Fábio, aquela atuação de sempre, onde pode, faz. Não teve culpa nos gols. Guga, muito mal. Sentimos muito a falta do Samuel Xavier nessa partida. Inácio, uma partida para esquecer. Freitas também não foi bem. René, com campo pela esquerda, mas não consegue passar do meio campo. Então, quer dizer, temos 2 laterais que não sabem o que é a palavra apoiar. O meio campo hoje, o único que funcionou foi o Lúcio Acosta, que é o que tenta acelerar o jogo, mas os jogadores que estão ao seu redor não conseguem compreender a rapidez de raciocínio que ele tem. E com isso, ele é prejudicado, porque os companheiros que estão ao seu redor não conseguem acompanhar o seu raciocínio. No entanto, que no lance do gol, ele dá uma pré-assistência para o Cano, que bate, chuta a bola na trave sem tocar na bola, lá estilo Paulo Henrique Ganso. E aí, na decorrência da jogada, o Kevin Serna, hoje, muito mal, uma das piores partidas do Kevin Serna, dá assistência para o Lúcio Acosta fazer o primeiro gol. Mas vou falar a você,
O trio de ataque também hoje deu o que falar. Uma água para tirar um pouco dessa rouquidão da garganta que esse time do Fluminense faz a gente, né? Passar. O Martinelli hoje não fez uma boa partida, além do gol anulado. O Hércules também não fez. O Lúcio Acosta, o único que destoou desse time. O Serna, uma das piores partidas. O Canóbio errou também muitos passes bobos. O Cano é aquele jogador de um toque, deu aquela finalização atrás. Mas os pontas não fazem a jogada chegar até o Cano. E aí quando, né, o Lúcio encostou perto do Cano, surgiu a jogada do gol, né, que é aquela deixada dele, para o Cano bater na trave, que é Viciana cruzar, e o Lúcio fazer o primeiro gol da partida. Mas analisando o que foi a partida, o que o Fluminense quer nesse campeonato depois dessa partida de hoje? Chegar a Libertadores jogando dessa maneira? Não tem como. Não tem como, não vai conseguir jogando dessa maneira contra o último colocado. É inegociável o que não seja a vitória nesse jogo. E o Fluminense conseguiu, né, empatar a partida. O Fluminense conseguiu empatar a partida com o pior time do campeonato. Meus amigos, é difícil, é complicado. Tentar compreender esse time do Fluminense, porque hoje, com um mínimo de esforço, conseguiríamos sair com a vitória. Fora a falta de concentração durante toda a partida. Mas, no meu entender, estou ganhando de 2-1 no final da partida. Eu tenho que dar 200% do que eu tiver. Eu não posso dar 40%, 100%. Eu tenho que dar 200%. Final da partida, estamos ganhando, estamos sendo sufocados, estamos passando um sufoco, vamos dar 200%, vamos correr por 3, por 4. É ganhar a partida e ponto. Mas não. Parece que esses jogadores ficam assim, ó, no mundo da lua. Principalmente ao final das partidas. O que esse time já tomou de gol no final das partidas. E aí, a minha indignação também, meus amigos, é com esse banco de reservas. Otávio, Soteldo, Lima, Everaldo, e me deixar Lescano, Lavega, Riquelme, Santi Moreno de fora, Júlio Fidelis. Por que renovar por 4 anos com o Guga se você tem um lateral que não sabe o que é apoiar? Se você tem um lateral na base, Júlio Fidelis,
excelente. Para que você renovar por 4 temporadas com um lateral mediano para baixo? Se você tem um da base que é mediano, muito para cima. Esse consegue mudar a partida. Consegue dar um ânimo, dar um gás. E aí você tem um reserva imediato do Lúcio Acosta, o Lima. Não pode entrar o Lescano se na partida em que o Lescano e o Lavega entraram, o tempo que estiveram em campo, o Lescano fez muito mais que o Nonato em toda a partida que teve jogando. O Lima teve o gol passado, teve hoje um lance que o goleiro fez uma ótima defesa. O Lavega, por que não tem chance? E o Soteldo toda vez é relacionado e entra sem fazer nada, sem acrescentar nada ao time do Fluminense. Por quê? Entra técnico, sai técnico, continua a panela. Falei no vídeo anterior. Vitória. Mas a panela vai continuar? Segunda partida do treinador? Mas será que ele não viu que o Soteldo não rende nada? Que o Lavega rende muito mais? Será que ele não sabe disso? Que o Lescano rende muito? Será que ele não sabe? Que o Júlio Fidelis rende muito mais que o Guga? Será que ele não sabe? O René e o Gabriel Fuentes ficam uma briga feia para ver quem é o pior. Na zaga, ele me relaciona Thiago Santos e deixa o Davi de fora. E aí, meus amigos? Será que isso é só o dedo do técnico? Chegou agora, vamos dar um desconto. Mas e a diretoria? Será que estão querendo ganhar jogo? Porque se eu tenho os melhores, eu tenho que colocar os melhores em campo. Eu não tenho que fazer média com o jogador, eu tenho que colocar os melhores porque eu quero ganhar. E aí vê mais uma partida mequetrefe desse time. Partida vergonhosa contra o último colocado. Que objetivos tem o time do Fluminense no campeonato? Ficar em 10º igual o ano passado? Ficou em 10º, né? Pela última partida, porque lutou o final pela zona de rebaixamento para não ser rebaixado. Fica difícil, meus amigos, ver esse jogo do Fluminense e ver o tipo de disposição que esses jogadores colocam em campo. Esse jogo foi típico de um 0-0. Um 0-0 em que não se prestava nada para se ver, porque o time do Fluminense hoje, para mim, se salvou o Lúcio Acosta, o único com vontade de jogar, de querer ganhar.
Tá difícil, meus amigos. Tá difícil ver esse Fluminense. A gente pensa que ele vai melhorar, faz um jogo mais ou menos, né? Fez uma partida muito boa até contra o Botafogo, uma vitória incontestável de 2-0. E agora me faz uma partida mequetrefe dessa contra o pior time do campeonato, o lanterna do campeonato. Inegociável ganhar os 3 pontos e não conseguiu. Quando o torcedor pensa que ele vai ter alegrias com o time, ele dá 2 passos à frente e dá 1 para trás novamente. Aí fica difícil, né? Aí fica difícil de você pedir ao torcedor para encher o Maracanã, para apoiar o time, se o time dá 2 passos para frente e 1 para trás. Fica complicado. Essa, né, foi a análise do jogo desse Fluminense 2, Sport 2, na Ilha do Retiro. E agora temos um jogo contra o Atlético Mineiro, em que o que esperar de 2 times grandes? Fica difícil. Você vai confiar num time desse? Fica difícil. Era hoje 3 pontos, chegar a 37 pontos no campeonato, passar o São Paulo, chegar à 7ª colocação e almejar, né? G6, quem sabe o G4, mas com esse nível de atuação que o time apresentou hoje, sem condições de almejar o G6. Sem condições. E se conseguir, não vai ser merecido pelo jogo de hoje. Mas se inscreva no canal. Deixa o teu like, compartilha esse vídeo aí para mais amigos, dá uma força ao trabalho do amigo aí, né? Ativa o sininho para as notificações. Deixa o teu comentário. O que você achou dessa partida de hoje? Fala comigo. Se inscreva no canal para ficar legal.